Você assistiu todos os filmes de As Crônicas de Nárnia? E se eu te disser que você não entendeu nada, que não se trata apenas de um mundo mágico de fantasia? Fica até o final que eu vou te explicar tudo. As Crônicas de Nárnia é uma série de 7 livros de fantasia escritos pelo autor britânico C.S. Lewis. Os livros são conhecidos por seu mundo mágico e as aventuras vividas por crianças que descobrem o reino de Nárnia, habitado por animais falantes, criaturas mitológicas e magia. C.S. Lewis era cristão, e muitos não sabem, mas suas crenças têm influência em algumas temáticas e simbolismos presentes nas Crônicas de Nárnia. Mas As Crônicas de Nárnia não é um filme cristão, mas muitos elementos da série refletem princípios cristãos, incluindo a presença de alegorias, como a figura de Aslan, o leão, que é uma representação de Cristo, por exemplo. Lewis incorporou valores e temas cristãos de maneira significativa em suas obras, o que se tornou característica marcante das Crônicas de Nárnia. E muita gente não percebeu nada disso, mas eu resolvi assistir de novo, fiz uma análise do primeiro filme e vou explicar tudo para vocês. Em As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a história de Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia não é apenas sobre aventuras mágicas, mas também sobre aprofundar a fé e a coragem, algo que vem dos ensinamentos bíblicos sobre confiar em Deus em tempos difíceis. Na Bíblia, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, está escrito: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Esse versículo nos leva a refletir sobre a força e coragem que obtemos ao confiar em Deus em momentos desafiadores. Ao longo da jornada dos irmãos Pevensey, eles enfrentam obstáculos, perigos e adversidades que testam sua fé e coragem. Assim como em nossas vidas, enfrentamos situações difíceis que nos fazem duvidar de nossas próprias capacidades. Porém, é durante esses momentos que a importância de confiar em Deus se torna evidente. Os irmãos Pevensey precisam aprender a confiar em Aslan, a ter fé em sua orientação e a encontrar coragem mesmo diante do desconhecido e do perigoso. É uma jornada que reflete nossa própria busca por fé e coragem quando nos deparamos com desafios aparentemente impossíveis. Enquanto os irmãos Pevensey aprofundam a sua fé e coragem, eles descobrem a força que vem de acreditar em algo maior do que suas próprias habilidades. Durante o filme, eles aprendem a superar o medo, a enfrentar desafios e a encontrar esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Quando os irmãos Pevensey descobrem o mundo de Nárnia através do guarda-roupa, eles vão gradualmente percebendo a importância do papel que desempenham nesse reino mágico. Isso faz com que eles entendam que há algo maior do que eles próprios em jogo. E enquanto a história avança, eles aprendem a confiar em Aslan. Eles descobrem que a fé em Aslan faz com que eles tenham força e capacidade para enfrentar os desafios e superar seus medos. E a partir daí eles começam a enfrentar a Feiticeira Branca. Eles encontram a determinação para desafiar o mal, mostrando coragem e resiliência. Em As Crônicas de Nárnia, escritas por C.S. Lewis, Aslan desempenha um papel incrível como a representação de Jesus Cristo. Aslan não é apenas um personagem comum, mas um símbolo de sacrifício, amor e redenção. Sua história é profundamente entrelaçada com o conceito cristão do sacrifício redentor de Jesus para salvar a humanidade do pecado. Aslan é retratado como um salvador. Sua morte e ressurreição para salvar Edmundo das mãos da Feiticeira Branca reflete de maneira notável o relato bíblico da morte e ressurreição de Jesus para redimir a humanidade. A história de Aslan reflete a passagem bíblica de João 3,16, onde é dito: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna." Da mesma forma, o sacrifício de Aslan pelo bem de Edmundo simboliza esse ato de amor supremo para libertar alguém do poder do mal. Transmitindo a mensagem de esperança, salvação e redenção, a figura de Aslan nos lembra da importância do amor altruísta e do sacrifício em benefício dos outros, princípios fundamentais da fé cristã. Além disso, o caráter de Aslan é permeado por qualidades que são frequentemente associadas a Jesus, como compaixão, sabedoria, poder e graça. Sua presença na história não apenas molda o enredo, mas também serve como uma representação da presença divina no mundo de Nárnia. A Feiticeira Branca é uma personagem poderosa e temida, e seu papel vai além do conto de fadas. A Feiticeira Branca não é apenas uma vilã comum, mas uma representação marcante do mal e da tirania na história. Assim como na Bíblia, onde encontramos referências a Satanás como um inimigo espiritual que busca destruir e tentar as pessoas, a Feiticeira Branca também personifica essa ideia de um mal que procura corromper e subjugar. Ela é retratada como uma figura implacável, usando seu poder para governar Nárnia com mão de ferro, espalhando medo e opressão por onde passa.
Seus métodos cruéis e manipuladores refletem o conceito do mal que tenta corromper o coração das pessoas, assim como Satanás é descrito como um ser que busca desviar as pessoas do caminho correto. A feiticeira branca não está apenas interessada em impor sua vontade sobre Nárnia, mas também em corromper as mentes e os corações das pessoas. Seu desejo de controlar, sua sedução e manipulação lembram a astúcia atribuída a Satanás na tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden. Você percebe isso claramente logo na cena em que ela encontra Edmundo. O paralelo entre a feiticeira branca e a representação de Satanás na Bíblia não está apenas na maldade manifesta, mas também na influência corruptora que exercem. Ambos buscam enfraquecer e destruir, explorando as fraquezas e desejos das pessoas para alcançar seus objetivos egoístas. Assim, ao longo da história, a feiticeira branca serve como um símbolo do mal, que nos alerta sobre os perigos da tirania, manipulação e corrupção. Ela nos lembra da importância de resistir às tentações e lutar contra os males que tentam nos dominar. Os irmãos Pevensey desempenham um papel fundamental como representantes da humanidade caída, mas também como beneficiários da redenção por meio do sacrifício de Aslan. Os irmãos Pevensey, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, são como você e eu, representando a humanidade comum e suas fraquezas. Eles cometem erros, enfrentam desafios e experimentam os altos e baixos da vida, assim como Adão e Eva, que na Bíblia representam o início da história da humanidade e sua queda. Em As Crônicas de Nárnia, a redenção dos irmãos Pevensey é comparável à redenção oferecida por Jesus à humanidade, conforme mencionado em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O sacrifício de Aslan pela redenção de Edmundo, que estava sob o domínio da feiticeira branca, reflete a ideia do sacrifício de Jesus para redimir a humanidade do pecado. E a transformação dos irmãos Pevensey após a redenção reflete a mudança espiritual que acontece quando alguém aceita a oferta da salvação de Jesus. Eles aprendem, crescem e se tornam versões melhores de si mesmos, assim como aqueles que experimentam a redenção e a transformação espiritual através da fé em Cristo. Assim como na Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz: "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo." A presença de Aslan na história mostra essa renovação espiritual e a transformação que ocorre quando alguém se aproxima de Deus. O poder transformador de Aslan não se limita apenas a alterações físicas ou superficiais. Ele vai além, alcançando as profundezas dos corações dos personagens, provocando mudanças significativas em suas atitudes, crenças e personalidades. Ao longo da história, vemos como a presença de Aslan influencia os personagens, e isso faz com que eles comecem a enfrentar os desafios, superar obstáculos e crescer em sabedoria e compreensão. Assim como na vida real, quando a gente se aproxima de Deus, enfrentamos mudanças que nos transformam de dentro para fora, em novas pessoas, mais alinhadas com valores e princípios elevados. A transformação espiritual experimentada pelos personagens reflete os princípios espirituais fundamentais, como amor, redenção, esperança e o perdão. Você percebe isso claramente quando eles resolvem perdoar Edmundo por sua traição, por exemplo. Esses valores são transmitidos por meio da jornada de cada personagem à medida que são tocados pela presença poderosa e transformadora de Aslan. A traição de Edmundo ao se aliar inicialmente à feiticeira branca reflete nossas próprias falhas e erros na vida, porém o perdão que ele recebe de Aslan é um exemplo marcante do perdão divino. Aslan não apenas o perdoa, mas também o redime, oferecendo-lhe uma segunda chance para corrigir seus erros e se tornar alguém melhor. Na Bíblia, em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Essa passagem nos ensina sobre o perdão divino, que está sempre disponível para aqueles que reconhecem seus erros e buscam redenção. Esse ato de perdão e redenção não apenas transforma a vida de Edmundo, mas também transmite uma mensagem universal sobre a possibilidade de recomeço, independentemente das escolhas erradas que tenhamos feito. Assim como Edmundo recebeu o perdão e a oportunidade de se redimir, a narrativa nos lembra que todos nós podemos buscar o perdão divino e encontrar redenção, não importa quão grandes tenham sido os nossos erros. Ela nos ensina sobre a generosidade do perdão divino e a esperança de que todos possamos nos libertar do peso dos nossos erros passados. A
A grande batalha entre Aslan e a Feiticeira Branca, em As Crônicas de Nárnia, não é apenas um confronto entre dois personagens, mas simboliza uma batalha épica entre o bem e o mal, algo que também é descrito na Bíblia como uma batalha espiritual entre as forças da luz e das trevas. Na Bíblia, em Efésios 6:12, está escrito: "Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Essa passagem nos fala sobre a batalha espiritual entre as forças do bem, representadas pela luz, e as forças do mal, associadas às trevas. Da mesma forma, a batalha entre Aslan e a Feiticeira Branca, em Nárnia, reflete essa luta espiritual. Aslan personifica o bem, a justiça e o amor, enquanto a Feiticeira Branca representa o mal, a tirania e a opressão. A batalha espiritual, como ilustrada em Nárnia e fundamentada na Bíblia, vai além das dimensões físicas. Ela é uma luta constante entre as forças da luz e das trevas, representando o embate entre os princípios morais opostos. Da mesma forma que Aslan enfrenta a Feiticeira Branca, somos desafiados a resistir às influências malignas em nossas vidas diárias. Na narrativa de Nárnia, os ataques espirituais são representados pelo domínio tirânico da Feiticeira Branca. Ela busca subjugar Nárnia, semear o medo e o caos, assim como as forças das trevas tentam influenciar nossas vidas. Os ataques espirituais podem se manifestar de várias formas, como tentações, desânimo e conflitos, buscando enfraquecer nossa fé e nos desviar dos caminhos de Deus. A resposta para os ataques espirituais, tanto em Nárnia quanto na vida real, está ancorada na mensagem bíblica de Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 18, e exorta os crentes a vestir a armadura de Deus, para resistir no dia mau. Essa armadura inclui a verdade, a justiça, a preparação do evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Assim como os personagens de Nárnia confiaram em Aslan, nossa confiança reside em Deus para superar as adversidades. Essa restauração e renovação do reino após a derrota da Feiticeira Branca tem um paralelo interessante com o conceito bíblico da restauração completa que está prevista para acontecer no futuro, conforme mencionado em Apocalipse 21:5. No livro de Apocalipse encontramos a seguinte passagem: "E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis." Essa é uma referência à promessa de Deus de uma restauração completa, onde ele fará novas todas as coisas. De forma semelhante em As Crônicas de Nárnia, vemos a restauração de Nárnia após a derrota da Feiticeira Branca. Esse evento marca não apenas o fim de um período sombrio, mas também o início de uma nova era de renovação, esperança e restauração do reino. Assim como a promessa de restauração no livro de Apocalipse, a restauração de Nárnia simboliza a ideia de um renascimento completo, um retorno à paz, à beleza e à justiça que estavam perdidas durante o reinado da Feiticeira Branca. Isso nos faz refletir sobre a esperança de um futuro melhor, onde todas as coisas serão restauradas e renovadas para um estado de perfeição. A restauração de Nárnia não é apenas uma restauração física do reino, mas também representa uma restauração espiritual e moral. Ela nos ensina sobre a possibilidade de redenção, transformação e renovação, mesmo depois dos momentos mais sombrios. Então a história de Nárnia não termina com a derrota da Feiticeira Branca, mas continua com a promessa de um futuro renovado e restaurado. Ela nos lembra da esperança de uma restauração completa que está por vir, um tempo em que todas as coisas serão feitas novas, trazendo consigo a paz, a beleza e a justiça. E aí, vocês tinham percebido algo desse tipo no filme? Algum simbolismo, alguma referência? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha que eu trago mais e mais aqui para vocês.